a aproximar o tempo de leitura consecutiva, onde vamos ter o irmão Sérgio. O texto que acabamos de ler, o versículo 11 diz: Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita por causa dos que me andam espiando. O salmista, ele pede que o próprio Deus pudesse ensinar o seu caminho, né? E como é que Deus pode nos ensinar? Deus, como eu falei anteriormente, ele se revela de uma forma especial através da sua palavra. E não faz sentido, porque nós constatamos uma onda de pessoas buscando Deus, buscando a vontade de Deus, buscando revelação dele, enquanto tem as Bíblias fechadas. Deus fala, e a forma infalível de Deus falar conosco é por meio da sua palavra, razão pela qual temos que gastar tempo estudando a palavra de Deus, porque ela não é simplesmente uma palavra para os ditos leigos, né? Mas todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, essa pessoa pode ter a Bíblia nas suas mãos, ler, conhecer e crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do nosso Filho, de Jesus Cristo. Então, vou pedir irmão Sérgio para chegar e para a leitura consecutiva. Acho que vou usar este. Bom dia, irmãos. A leitura consecutiva de hoje está em 1ª carta de Coríntios, no capítulo 15. Eu irei ler na versão Nova Almeida atualizada, que foi a versão que eu preparei. 1ª carta aos Coríntios, no capítulo 15, vamos ler do verso 1 até 34. Vou passar a ler. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Ora, se o que se prega é Cristo, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormecem em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo.
Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos toda hora? Dia após dia moro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade como convém e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isto para a vergonha de vocês. Obrigado. Obrigado pela leitura. Vamos passar para o tempo de oração. O texto que nós acabamos de ler, versículo 7, Salmo 27, diz: Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim e responde-me. Versículo 8 diz: Quando tu disseste, buscar o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Então, da mesma forma que o coração do salmista, ele diz, o teu rosto buscarei, nós também temos que buscar ao Senhor, com essa certeza de que Deus responde aos seus filhos e Deus não desampara. O Salmo mostra isso bem claro, que Deus não desampara os seus filhos. Mas antes de este momento de oração, é o tempo de testemunho. Então, se alguém tem um testemunho a apresentar dentro da congregação, este é o momento. E após testemunho, vamos cantar um hino. E depois deste hino, nosso irmão Nelson, não sei se está aqui. Sim, ele vai colocar os pedidos diante da presença de Deus. É o tempo de testemunho. Eu vou sair se alguém levantar. Aqui está bem. Uma pequena palavra ligeira. Já por alguns anos estou preocupado em fazer uma revisão dos estatutos da nossa igreja e o mais que eu queria fazer isso, o tempo sempre não estava certo para conseguir isso. Mas eu queria dar obrigado a Deus que ontem conseguimos fazer esta revisão por causa da pressão deste seminário, o reformado, que precisa de nossos documentos para o governo reconhecer este empreendimento deles. Então, eu fiquei muito alegre ontem à noite quando entrei na cama sabendo que este projeto que está a demorar por 2 anos ou mais, está feito. Eu queria dar glória a Deus que Ele arranjou maneiras para isto ser feito. Obrigado. Se não temos mais testemunho, vamos levar os nossos cenários. Até o hino. Hino 40. Na verde, hino 40. Tempo para ser santo.
Senhor nosso Pai, nosso Deus, Pai, chegamos na Tua presença neste presente momento. Queremos Te pedir, Pai, que o Senhor esteja conosco, o Senhor esteja, Pai, por cada um que está neste presente momento. Pai, queremos Te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá no dia de hoje, pela saúde e pela vida que o Senhor nos conceda. E queremos Te pedir também que o Senhor nos abençoe o nosso culto. Abençoa, Pai, o nosso irmão que está na liturgia, o nosso irmão Carlton. Abençoa, Pai, a ele, de modo que ele possa ensinar, Pai, as palavras que vêm do Senhor, não seja, Pai, as palavras que vêm da esperteza dele, que vêm da sabedoria dele, mas seja palavras que vêm do Senhor. Pai, entregamos a nossa condição pecaminosa. Pai, nós não somos nada diante de Ti. Reconhecemos que, na verdade, somos pessoas depravadas, pessoas pecadoras, mas precisamos de Ti, Pai. Só o Senhor é que é a nossa solução. O Senhor é que é o nosso Salvador, Pai. E, Pai, pedimos que o Senhor, cada vez mais, desvenda os nossos olhos, de modo que nós possamos ver as maravilhas da Tua lei e meditarmos segundo a Sua vontade. Pai, esteja, Pai, por cada um que está neste presente momento, no tempo, Pai, do nosso irmão que vai nos trazer, Pai, a pregação principal, de modo que ele também possa trazer uma mensagem que vem do Altíssimo, que vem do Senhor. E nós que somos ouvintes, Pai, recebermos essas palavras com muita força, com muita calma e seguirmos, Pai, segundo a Sua vontade. E queremos, Pai, orar, e as pessoas que estão, Pai, no dia de hoje, Pai, em diferentes lugares reunidos com o propósito de adorar a Ti, e reconhecemos que, Pai, o Senhor é quem só traz, Pai, essa força, Pai, esse pensamento, Pai. E pedimos, Pai, que o Senhor abençoe por cada um que está, Pai, reunido com o propósito de glorificar a Ti, Pai. E quero orar, Pai, a favor do nosso irmão, aliás, a família Anraca, que há semanas atrás, nos meses atrás, que eles estavam a pedir, Pai, orações a favor do filho Samuel, e reconhecemos que, na verdade, o filho estava mal, mas pela graça Sua e vontade e misericórdia, o Senhor estendeu a Tua mão bondosa e tocou nele. Apesar, Pai, não recuperar, mas ele está recuperando pouco a pouco, Pai. Então pedimos que o Senhor esteja com ele e de modo que ele possa, Pai, se recuperar e a glória, Pai, seja para Ti, Pai. E reconhecemos que o Senhor é a solução, o Senhor, não há outro refúgio a não que seja o Senhor. Então pedimos que o Senhor esteja, Pai, com essa família, fortifica-lhe por cada um, Pai, o Pai, Filho, o Pai, a Mãe, o Filho, de modo que esses possam, Pai, estar reunidos no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, queremos também aproveitar este tempo de agradecer, Pai, pela oportunidade que o Senhor dá à família Bernardino e que agradece, Pai, pela recuperação da filha e na verdade esta família estava também angustiada através da filha que estava, Pai, doente, mas pela Sua graça e misericórdia o Senhor estendeu a Tua mão. O Senhor trouxe a solução, o Senhor abraçou, Pai, essa família, de modo que a criança, Pai, possa, Pai, encontrar, Pai, melhoria. E hoje estamos aqui juntos e a glória seja para Ti, Pai. Quero orar também a favor
da nossa irmã Iloida, que ganhou bolsa na França. E pedimos que o Senhor esteja com a irmã dela, de modo que quando chegar lá, Pai, ela possa encontrar uma igreja saudável, uma igreja que é glorificado, Pai, nosso Deus, um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, um Deus que está acima de todos os deuses. Não uma igreja que ensinam coisas que não têm sentido, coisas que só terminam nessa terra, mas um Deus que vai, Pai, ajudar na vida futura, na vida eterna, Pai. Então pedimos que o Senhor esteja com essa irmã, da nossa irmã Eloida, fortifica-lhe e de modo que o Senhor possa dar essa luz nos olhos dela e saber distinguir as igrejas verdadeiras, Pai. Então pedimos que o Senhor esteja com essa irmã dela. E quero orar também a favor do encontro que vai acontecer no fim do culto, através dos assuntos que vão se tratar, Pai, e seja um assunto que vai glorificar a Ti, Pai. E pedimos que o Senhor esteja, Pai, com esse encontro, de modo que tudo que vai se falar lá seja, Pai, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E quero orar também a favor da mamã Teresa, que o Senhor deu esse pensamento de sair, Pai, na casa dela, e a fim, Pai, de vir cultuar, mas o Senhor sabia o que iria acontecer no caminho, mas ela, Pai, acidentou, Pai, e foi batida, Pai, com motorizada, e nesse tempo está no Hospital Central. Então pedimos que o Senhor fortifique-lhe, Pai, abraça-lhe, Pai, de modo que ela possa reconhecer que, na verdade, eu não estou sozinha, tenho um Deus que está me controlando a minha vida, um Deus poderoso, um Deus que cada vez mais está nos seus filhos. Então pedimos, Pai, que o Senhor fortifique-lhe nela e também esteja, Pai, com os médicos que estão, Pai, lhe tratando, possam ser médicos que sempre que temem a Deus, que estão, Pai, dentro da palavra e possam, Pai, trazer medicamentos que possam lhe trazer, Pai, a melhoria, Pai. Então pedimos que o Senhor esteja com todos os pedidos que aqui foram colocados e pedimos que o Senhor abençoe o nosso culto. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. Vou pedir aos membros para se colocarem de pé.
de membresia está aberta, conforme o irmão Lino disse. É necessário que falemos com a liderança, que é o irmão Charles, o irmão Arnaldo e também o irmão Gustavo. E o que eles procuram, na verdade, é ter certeza que a pessoa foi salva por Cristo Jesus. Então, se de fato vê que Deus trabalhou na sua vida e há essa mudança, aproxime essas pessoas e fará parte da membresia. Então, vamos juntos professarmos aquilo que é o credo dos apóstolos. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, o seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos céus, e no terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu aos céus e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Vamos todos em pé cantar o hino de Verde. Jesus, pastor amado. Hino 20 do Inário Verde. Jesus, pastor amado, juntos eis-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, contém as malícias que longe de nós vão.
este é o tempo de participação livre, onde vamos ter a pessoa destacada, que é o irmão Zarito, e também vamos ter o grupo coral. O livro de Salmo, que nós acabamos de ler, versículo 14 diz: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. O salmista, ele diz bem claro que devemos nos animar, esperar no Senhor, e o próprio Deus, ele fortalecerá o nosso coração. Como é que Deus vai fortalecer o nosso coração? Deus fortalece o nosso coração por meio do seu Espírito Santo, que trabalha com a palavra. E como é que a palavra é transmitida para nós? É transmitida através da pregação, através da música, através da exortação. Então, este momento que nós vamos ter, primeiro por meio de uma exortação, de uma mensagem, e depois em música. Saúde os irmãos. Peço para que os irmãos abram vossas Bíblias. Livro de Atos, capítulo 17. Então vamos ler a partir do versículo... Vamos ler a partir do versículo 16 até 22. Eu vou fazer a leitura de forma breve. Atos 17, 16 até 22. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é um pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Querem, pois, saber o que vem a ser isto. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E, estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo tanto supersticiosos ou religiosos. Existe algo que eu gostaria, antes de entrarmos no texto, fazer uma pergunta, na verdade, a todos nós que estamos aqui. A pergunta é: o que nós temos sentido choque na nossa cultura? A coisa que mais nos choca na cultura? Ou na sua família, ou no seu bairro, ou no posto de trabalho, ou na escola onde você está. O que mais te choca? Ou na vizinhança onde você se encontra. O que mais te choca entre esses lugares? E uma das coisas que eu gostaria de dizer é que se nada nos choca em nossa cultura, é porque nós nos esquecemos de algo muito relevante que nos foi dado. Nós temos uma missão, e eu vou chamar essa missão de missão estranha. E eu não estou inventando da minha cabeça. Se nós formos a ver o texto, Paulo estava sendo acompanhado porque ele estava se refugiando porque alguns judeus que estavam em Tessalônica perceberam que Paulo pregava em Bereia e ele estava convencendo muitos, né, para a fé cristã. E eles foram lá perseguindo. Então os irmãos, quando se aperceberam, levaram Paulo e fizeram atravessar o mar. Quando Paulo é atravessado o mar, ele de repente chega a uma cidade chamada Atenas. Só que quando ele chega lá, pelos vistos, não era a missão de Paulo chegar em Atenas. Ele chegou lá de repente, né? Então, uma das coisas que Paulo estava fazendo quando ele estava lá, o versículo 16 diz que ele estava esperando os seus irmãos. A primeira coisa, ele estava esperando os seus irmãos, era Silas e Timóteo. Então, na medida que ele estava esperando, ele passeava em toda a cidade, ele via, mas uma coisa que Paulo sentia, o texto diz que o espírito dele se comovia. E
E eu vou dizer algo que em Atenas existiam duas coisas muito grandes que todo mundo naquela época tinha sonho de chegar lá. A primeira coisa era por causa da estrutura da cidade. A cidade era tão bonita. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que em Atenas haviam ídolos. Era a única cidade em todas as cidades daquela época que havia mais deuses. De sorte que um dos filósofos disse que lá havia mais deuses do que pessoas. Então, quando Paulo gira em torno da cidade, ele percebeu algo. O espírito dele se comovia, por quê? Ele via deuses ali. E por que Paulo se comoveu tanto? Que eu não vou entrar em muitos detalhes. Ele se comoveu porque ele tinha uma missão estranha. E a missão estranha que ele tinha é uma missão em que não tem um local. O evangelho que nós carregamos, para nós anunciarmos aos nossos próximos, né? Ela não nos foi dada para nós pregarmos o evangelho a um local específico. A qualquer lugar onde a gente está, nós temos essa missão estranha de pregarmos o evangelho. Por isso que Paulo não se importava se ele chegou lá por acidente ou não, mas ele tinha que se comover porque eram seres humanos. Ele tinha ciúmes de um Deus que estava sendo ofendido. Ele viu tantos deuses que ele ficou chocado. E o texto ainda diz que ele se deparou com 4 grupos. Haviam judeus religiosos, no versículo 17. Haviam também, no versículo 17 aqui, diz, ele todos os dias contendia com alguns na praça, né, da cidade. Ele pregava com esses da praça da cidade. E no versículo 18, outro grupo eram os filósofos, eram epicureus e estoicos. E Paulo contendia isso com eles. Qual é a mensagem que Paulo trazia para todos esses grupos? A mensagem era única, como diz na última linha do versículo 18, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. Paulo, pregava, apesar de classes diferentes, estoicos, religiosos, filósofos e pessoas comuns, como diz a Bíblia aqui, que ele estava numa praça. Então eram pessoas diferentes, mas ele pregava o evangelho, ele não dividiu o evangelho. Ele não adaptou, né, ao público, mas ele pregava o evangelho que falava de Jesus e a ressurreição. Uma das coisas que eu quero chamar a atenção a nós, muitas das vezes nós somos, de fato, temos doutrinas, temos conhecimento de Deus, mas algo que nos falta é sempre trazermos a solução a um mundo que está em caos, por exemplo. E a única solução que nós temos que trazer para o mundo é o evangelho. E não existe nenhum remédio que pode curar todos os setores onde os homens estão, ou o coração dos homens, senão o evangelho. Ainda que estejamos num local onde há classes diferentes, feministas, muçulmanos, espiritistas, curandeiros, nossos amigos que se dizem se apegar a uma ciência, existe só uma mensagem que pode transformar eles, que é o evangelho. E uma das coisas que também gostaria de chamar a atenção é o fato de que nós devemos andar carregando essa missão. Nós temos uma missão. E se nós nos esquecemos dessa missão, algo vai acontecer. Onde nós estamos, ou seremos influenciados. Porque, se os irmãos forem a ver, no versículo 20, aí fala... no versículo 21, diz, pois todos os atenienses e estrangeiros, residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer ou ouvir uma novidade. Ou seja, todo estrangeiro que ia em Atenas, ele também era influenciado para querer saber as novas, né? A vida dos atenienses era essa, de querer saber novas coisas. E não é diferente do nosso mundo. Um mundo de tanta informação que as pessoas querem novas coisas na nossa época, mas existe só uma boa nova que nós precisamos apresentar a esses que estão ansiosos por uma nova. Por que as pessoas estão ansiosos por causa de uma nova notícia? É porque precisam de uma paz, precisam de um consolo, precisam de uma restauração. Então, a única mensagem de novidade que os homens precisam é só do Evangelho. E outra coisa, na medida que um grupo dos filósofos que eram epicureus e estoicos, quando escutavam Paulo, eles disseram assim, que estranha mensagem é essa? Então eles disseram assim, olha, vem lá para nosso parlamento, porque o Areópago era, na verdade, um lugar onde havia só entre os intelectuais, onde lá decidiam
as maiores questões morais para cada indivíduo. E compunha lá 30 pessoas mais intelectuais. Então, olha só, Paulo foi chamado, que ele nunca tinha sabido as leis ou qualquer coisa que girava em torno daquela cidade. Ele foi chamado para estar entre os grandes, para falar do quê? Da mensagem estranha que eles estavam escutando. E quando eles olharam Paulo, disseram assim: olha, agora queremos ouvir essa mensagem estranha que você traz, ou esses deuses estranhos. Então, uma das coisas que eu gostaria de chamar ainda é que, se nós não somos estranhos ou não falamos coisas estranhas para o mundo, é porque nós estamos com o mundo, porque o Evangelho sempre vai ser estranho para as pessoas que estão ao nosso redor. Se a minha vida não estranha as pessoas, aos vizinhos, àqueles que estão estudando comigo numa escola, ou aos meus colegas, é porque eu não estou vivendo uma vida estranha. O Evangelho é a única mensagem estranha para nós. É a única mensagem estranha para o mundo. E nós somos estranhos quando obedecemos o Evangelho. Como disse aqui o irmão Lino, se nós termos a missão de glorificar a Deus através da nossa vida, é claro, haverão pessoas que vão se levantar, que não vão gostar por causa da nossa vida estranha, nossas conversas estranhas e nossas contribuições estranhas. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Você tem sido estranho na sua família? Tem sido estranho no lugar onde você trabalha? Tem sido estranho na escola? Tem sido estranho aonde você se encontra? Se você não tem sido estranho, precisa orar para que Deus faça valer o Evangelho dentro de si, porque sempre, todo aquele que lê o Evangelho pregando e vivendo, sempre será estranho. Deus abençoe. Moisés, Isaac, Jacob, Elias, Moisés, Isaac, Jacob, Elias, Moisés, Isaac, Jacob, Wirimu Watiti, Wirimu Watiti, No Calvário contemplamos nosso mesmo Salvador. Oh, revelação de amor, o mistério a tanto oculto Deus em Cristo revelou. Oh, revelação de amor, Calvário, Calvário, oh, grande dor, Calvário, Calvário, oh, revelação de amor. Deus olhou a este mundo e seu Filho ofereceu. Oh, revelação de amor. O Senhor na cruz morrendo de nós se compadeceu. Oh, revelação de amor. Calvário, Calvário, oh, grande dor. Calvário, Calvário,
perdão, oh revelação de amor. Calvário, Calvário, oh grande dor. Calvário, Calvário, oh revelação de amor. Calvário, Calvário, oh grande dor. Calvário, Calvário, oh revelação de amor. Oh revelação de amor. Obrigado pela participação livre, irmão Zerito e também grupo coral. Vou pedir que toda a congregação se coloque de pé. Vou pedir que cantemos Jeová é o Senhor. Jeová é o Senhor. E também chamar o pregador. O livro de Salmos, capítulo 27, versículo 6 diz: também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Diz: pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo.
cantarei louvores ao Senhor. Então, o salmista ele diz que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Então, esse é o momento que vamos trazer ofertas, como eu disse anteriormente, como reconhecimento, como gratidão por causa daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, né? Porque a própria Bíblia diz que Deus ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, que nesse caso é Jesus Cristo, né? Então, o que nós fazemos simplesmente é um gesto de gratidão, de reconhecimento daquilo que ele fez. Vamos fazer isso cantando o hino 377 do Inário Verde, do cantor cristão, e chamando também o pregador. 377 do cantor cristão. Não sei por que. Assim. Não sei por que de amor a mim se revelou. Por que razão o Salvador pra si me resgatou. Mas eu sei que eu tenho crido, que estou bem certo, que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ignoro como o Espírito convence-nos do mal, revela Cristo, Verbo seu, Consolador real. Mas eu sei que tenho crido, que estou bem certo, que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou vários dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei que eu tenho crido, que estou bem certo, que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem. Mas eu sei que eu tenho crido, que estou bem certo, que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Vamos chegar a Deus em oração.
Santo Deus, soberano Pai, chegamos à Tua presença neste momento e queremos agradecer ao Senhor pelo facto de ter nos conservado durante a semana e permitido que chegássemos até o dia de hoje. Rogamos que o Senhor esteja conosco neste momento, esteja comigo, para que possa falar com ousadia, a autoridade, a Sua palavra e simplesmente a Tua palavra. E também rogamos em favor de nós que estaremos sentados nas cadeiras ouvindo a Tua palavra, para que o Senhor comece preparando os nossos corações, para que a boa semente que aqui for deixada possa cair em bom solo e de lá produzir bons frutos. Queremos orar e agradecer, deixando tudo nas mãos do Seu Filho Jesus. Amém. Ainda em pé, vamos ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, que é o nosso trecho principal do dia de hoje. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 12 até 18. 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 12 até 18. E diz assim a palavra do Senhor: Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram da antiga aliança. O mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como sendo pelo Senhor, o Espírito. Obrigado, podem sentar. Na verdade, eu li o versículo 12 até 18, porque, segundo o que eu estava a ver em todo o capítulo 3, contém o resumo deste todo o capítulo 3. Então, durante a nossa ministração, apesar do 12 e 18 ser o nosso trecho principal, nós vamos acabar vendo o resto do capítulo, dos versículos anteriores. E gostava de agradecer ao nosso irmão Zarito pela livre participação, pelo que ele ensinou, porque é de facto isto que eu vinha preparando durante a semana. O pensamento é o mesmo, a ideia é a mesma. Ele chamou o nosso trabalho aqui como cristãos como a mensagem estranha. E é de fato uma mensagem estranha, como ele disse. A Bíblia fala exatamente isto, que o Evangelho é loucura para os que perecem. É algo que pessoas normais, entre aspas, iriam se envergonhar de chegar e falar com as pessoas. Mas eu chamo esta mensagem estranha, ou este ministério estranho, como a glória do ministério cristão, que é o tema da nossa mensagem no dia de hoje. A glória do ministério cristão. Então, apesar de ser uma mensagem, sim, muito e bem estranha, é uma mensagem, é um ministério que o próprio Deus nos concede, cheio e rica de glória. E é isso que nós vamos ver na mensagem de hoje. Como é que o ministério cristão é cheio de glória, apesar de estranho. E a primeira coisa que eu queria afirmar é que todo aquele que é cristão, que nasceu de novo, crendo em Jesus Cristo como seu Salvador, todos nós temos um ministério, sabendo que os pequenos ministérios que cada um de nós vai possuir, o principal objetivo é sempre trazermos pessoas a Jesus Cristo. Ou ainda mais, animar as outras pessoas, os nossos irmãos. Eu sempre penso naquela parábola
da vinha, onde o senhor da vinha chega e encontra uma, não sei se é figueira ou videira, que está ali há anos, mas não produzia fruto. E o senhor da vinha diz: estou vindo aqui há anos e esta videira nunca dá nenhum fruto. Então eu vou cortar e vou queimar. E Jesus Cristo, o filho do senhor da vinha, diz: não, deixe mais um ano. Eu vou colocar esforço, vou empreender, vou investir. Vamos lavrar, vamos bodar. E vamos ver se no final de tudo isso ele não virá produzir frutos. E o pai, o senhor da vinha, concede esse desejo. Então eu começo a imaginar que é o mesmo que acontece também quando Deus olha para os seus filhos, para os cristãos no dia de hoje. Que talvez são cristãos folgados, relaxados, que acreditam que não tem nada a fazer, que não tem muito a fazer, que acreditam que talvez precisam atingir um nível de maturidade ou espiritualidade ou conhecimento para começar a fazer alguma coisa para o ministério, para o reino. Eu imagino talvez o pai chegando dizendo: não está produzindo nenhum fruto. Sim, é meu filho, mas não está a valer para o ministério. E eu sempre imagino que a razão pela qual Deus nos salva e não nos leva diretamente para a sua glória é porque Ele quer que nós produzamos frutos. Chamemos pessoas para o reino ou animemos as outras pessoas, os nossos irmãos. Então, cada um de nós possui um ministério, porque quando a Bíblia diz que quando nós somos convertidos, o Espírito Santo habita em nós. E esse Espírito Santo que é o doador de dons espirituais. Então, você afirmar que é um cristão normal, não sei como é que um cristão normal é, um cristão sem dons espirituais, é, no mesmo tempo, afirmar que você não possui o Espírito Santo. E Romanos 8:9 diz também: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não existe um cristão sem algum dom espiritual que ajude a edificar a igreja e convide mais pessoas para o reino. Esses deveriam ser os nossos maiores propósitos cá na terra. E como eu estava a dizer, independentemente do ministério que você tiver, talvez você pode imaginar é uma coisa pequena, ou talvez não é muito visível, entre outras coisas. Apesar de tudo isto, acredite, se é para a glória de Deus, ou se é para refrigerar as almas dos irmãos, se é para convidar pessoas ao reino, acredite, é um ministério glorioso, é um ministério cheio de poder. E esta carta, especialmente este capítulo, foi escrito porque Paulo ele estava sendo confrontado pelos seus opositores. Eles afirmavam que Paulo não era um apóstolo digno, não era um apóstolo que deveria ser ouvido. E ele usa esse capítulo para explicar que ele não precisava de nenhuma recomendação, ele não precisava falar muito. O resultado do seu trabalho se via na vida das pessoas de Coríntios. Como ele diz: vocês são a minha própria recomendação. É só ver o fruto, é só ver a vossa vida, a transformação que ocorre em vocês, como vocês amam a Deus. Como ele diz, vocês são a carta escrita e lida e conhecida por muitos. E ele, como diz no versículo 12, por causa de saber o poder e a glória do ministério que ele possuía, ele falava com ousadia, a mesma coisa que Zarito disse. Naquela cidade de Atenas, apesar de terem muitos filósofos, muitas pessoas, ele tinha ousadia em falar de uma mensagem estranha, de algo que não seria bem recebido, porque ele sabia que era uma mensagem cheia de glória. É o mesmo pensamento que ele sempre trazia, que ele traz também em Romanos 1:16, 17. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele sabia que era o poder de Deus para a salvação, tanto de gregos ou de judeus, como dos gentios. Então, como eu estava a dizer, vamos ver a glória do ministério cristão. E essa mensagem tem 3 pontos, e eu vou citar na medida do tempo. E o primeiro ponto é este: um ministério não igual ao de Moisés.
Esse é o primeiro ponto para nós começarmos a ver como o nosso ministério cristão talvez seja um simples cantar, seja um simples cozinhar enquanto os irmãos ouvem a palavra. Qualquer coisa que nós fizermos para o crescimento da igreja de fato é um ministério não igual, senão maior do que o ministério de Moisés. Amados, quando se fala de Moisés, não se fala de uma pequena figura, não se fala de alguém sem importância nas Escrituras. Falar de Moisés é falar do príncipe do Egito, o libertador de Israel, aquele que realizou grandes milagres como abrir o Mar Vermelho, que chamou as 10 pragas, da rocha tirou água, um líder que intercedia pelo seu povo. Mas Paulo, quando quer comparar o nosso ministério atual como cristãos na nova aliança com o ministério de Moisés, ele diz: e não somos como Moisés. Se posso exagerar, só para ver o quão glorioso o nosso ministério é, Paulo acabou ridicularizando Moisés. Ele diz: nós não somos como Moisés. E como eu estava a dizer, Moisés não era alguém pequeno, era de facto grande. Mas Paulo tem a ousadia de afirmar que nós não somos como Moisés. E nós vamos ver em que consiste esse não ser como Moisés. O que faz com que o nosso ministério seja tão glorioso acima do ministério de Moisés, apesar de ele ter sido um homem de grandes feitos. Eu lembro-me de que sempre que faz a pergunta lá, quando alguém torna-se membro, qual é a sua figura favorita depois de Cristo? Geralmente nós, talvez excetuando Paulo, nunca mencionamos pessoas do Novo Testamento. Nunca mencionamos um Timóteo, um Tito, uma Tabita ou qualquer pessoa. Sempre estamos concentrados no Antigo Testamento. Moisés, Davi, talvez Salomão, Sansão, porque nós acreditamos que eles eram homens muito fortes e que fizeram grandes coisas. E não é pouco, de fato. Até a Bíblia chama eles de heróis da fé. Não é um termo usado, é um termo que nós adaptamos. Testemunhas em Hebreus 11, mas acabamos considerando eles como heróis da fé. E de fato não são pequenas, não são pessoas pequenas, são de fato grandes. Mas Paulo aqui está a afirmar que nós não somos como essas pessoas. Ou seja, nós deveríamos procurar grandeza nas nossas figuras favoritas no Novo Testamento do que no Antigo Testamento, como nós vamos ver, por causa de alguma diferença muito importante que nós possuímos. Então, acreditem, um cristão que talvez só faz louvores para Deus neste outro lado da aliança, possui um ministério maior e tão glorioso que supera até Moisés, que poderia abrir o Mar Vermelho. A diferença que talvez nós podemos ver é o fato de nós não sabermos quem nós somos, o que nós possuímos e qual é o poder desse nosso ministério. E por isso talvez nós não fazemos grandes coisas como Moisés, ou que superem Moisés. Foi o próprio Jesus Cristo que disse: vocês admiram pelo facto de eu ter feito secar esta figueira? Coisas, se vocês querem, coisas maiores do que estas, vocês farão. São coisas, ou é algo que Cristo fez. Então, como aplicação nós podemos dizer, nós poderíamos fazer coisas ainda maior que supera abrir o Mar Vermelho, que supera tirar da rocha água, e entre outras coisas. E nós não somos como Moisés. O ministério de Moisés, como afirma, ele tinha algumas limitações. A Bíblia diz aí no versículo 3 e 7 que o ministério era um ministério, ou a sua mensagem era escrita com tinta e em tábuas de pedra, simplesmente para mostrar a fragilidade da coisa. Tinta que poderia apagar-se, o termo usado é tinta, pedras que poderiam se partir. Como vocês lembram, Moisés, depois de ficar irritado, ele partiu, tinha que ir de novo, talvez pedir a Deus que refizesse os mandamentos. No versículo 3 e 7 diz isso.
é chamado de ministério de letra, no versículo 6. E no versículo 7 diz que é o ministério de morte. O ministério de Moisés é chamado de ministério de morte, porque ele trouxe a lei de Deus, o que era considerado a lei de Moisés. E Paulo fala muito sobre essa questão de ser ministério de morte em Romanos capítulo 7. Vamos começar do versículo 5 e ouvirmos o que Paulo, por que Paulo chama deste ministério de morte, esse ministério da lei. Versículo 5 de Romanos 7. Porque, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nós, em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Então, Paulo afirma que, antes da pessoa ser de Cristo, converter-se a Cristo, a própria lei serve como realce para provocar pecado em nós. Ou seja, como ele vai dizer mais tarde, o pecado usa a lei, a própria lei, para induzir-nos a pecar. Mas ele defende a lei, diz que a lei seria pecado. Ele diz, de forma nenhuma. A lei tem sua importância, como revelar o caráter de Deus, como ele diz, eu nunca saberia o que é cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. No versículo 8 diz aquilo que eu estava a dizer, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Então, é como aquele provérbio que se diz, o proibido atrai. O pecado usa também essa ideia. Quando a lei proíbe alguma coisa, o pecado usa o próprio mandamento para nos enganar e nos chamar a atenção em busca daquilo mesmo que a própria lei proíbe. E a Bíblia diz que isso opera ou frutifica para a nossa própria morte. E, como ele diz no versículo 11 também, porque o pecado prevalecendo-se do mandamento, ou aproveita-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. E depois ele de novo justifica a lei, dizer que o problema não está com a lei é boa, justa e santa. O problema está conosco. Nós é que somos vendidos. Naturalmente, somos escravos do pecado e por isso a lei perde o seu poder. A lei que era para nos vivificar, segundo o que Moisés disse, acaba nos matando. Então, é por isso que o ministério de Moisés é chamado de ministério de morte. E, não diferente disto, é também chamado de ministério da condenação. A lei serve, de facto, para nos condenar. O que Moisés fez, nada mais, nada menos do que nos mostrar que nós somos pessoas condenáveis. Somos pessoas que não merecem o perdão de Deus. Somos pessoas que pereceremos. O versículo 8 diz... no versículo 9, porque se o ministério da condenação foi em glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Então, é chamado de ministério da condenação, porque a lei, como eu estava a dizer, apenas serve para nos mostrar que somos condenáveis. Ela nos condena. E também disse que esse ministério, como eu estava a dizer, não é para considerarmos coisa pequena. Era de fato glorioso, como ele diz no versículo 9. Porque se o ministério da condenação foi glória, então, não era um ministério pequeno, era de fato glorioso. Só que essa glória era transitória, ou seja, era um ministério de glória que desvanece, uma glória que termina, uma glória que não poderia continuar para todo sempre. No versículo 11, encontramos essa mesma ideia, porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais do que é permanente. E no versículo 13 também encontramos o seguinte, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que
desvanecia. Agora, Paulo aqui nos afirma que nós não somos como Moisés. Os cristãos da nova aliança não são como Moisés. Na verdade, nós poderíamos ter mesmo a ousadia de afirmar somos maiores do que Moisés. Sabe, Moisés era um homem, senão a base de todo o Novo Testamento baseava-se no seu Pentateuco, na lei que ele fez. Qualquer profeta que viria não poderia contrariar as leis de Gênesis a Deuteronômio. Toda a Bíblia está de acordo com o que Moisés começou, os fundamentos que Moisés deixou. Moisés é o profeta que é comparado a Jesus Cristo. Deus, quando estava a prometer Jesus Cristo, ele disse: e vos enviarei um profeta igual ou como Moisés. Agora, quando Jesus Cristo vem, nós podemos dizer, entre aspas, ele desmente o que Deus disse. Ele diz o seguinte: de todos os homens, em Mateus 11:11, nascidos de mulher, não existe um homem maior do que João Batista. Por quê? Por questões de ministérios. Todos os profetas vinham falando, mas João Batista, ele veio abrir o caminho para Jesus. É nesse sentido que ele era maior do que qualquer, até do próprio Moisés. E Jesus, então, desmente a si mesmo quando ele disse: porém, eu vos digo, o menor do reino dos céus é até maior do que o próprio João Batista. Nesse caso, os cristãos desse outro lado da aliança. Então, Moisés era alguém tão grande que foi comparado com o próprio Jesus, mas ele perde para João Batista, por causa do ministério que ele possuía. E nós, os cristãos da nova aliança, somos até maiores do que o próprio João Batista. Consequentemente, somos melhores do que Moisés. E afirmamos isso, como vamos ver, não por orgulho ou qualquer outra coisa, mas porque é o próprio Deus que nos deu esta capacidade, como ele vai afirmar no versículo talvez 4 e 5. E aqui se toma atenção sobre um comportamento que era observado no Moisés. Disse que não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não olhassem na terminação do que se desvanecia. O véu que Moisés colocava, primeiro, contextualizando, em Êxodo 34, 29 a 35, nós aprendemos o seguinte, que Moisés, quando ia encontrar-se com Deus, ficava tempos e tempos. Quando ele saísse da presença de Deus para encontrar-se com o povo, o seu rosto resplandecia. E o povo temia. E para que isso, ou para que o povo não temesse, como se diz também, aqui no versículo 7, e se o ministério da morte gravado com letras em pedras se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Então, eles temiam e ele cobria o seu rosto. Então, este véu de Moisés, segundo esse texto, possuía pelo menos 3 significados. Este significado óbvio, que nós estamos a ouvir, que era para impedir que o povo de Israel temesse ao Moisés. Então, ele usava o véu para cobrir o seu rosto. Mas tem um significado escondido, que talvez nunca saberíamos se não fosse por Paulo, que ele de facto revela aqui no versículo 13. Que era de fazer o quê? Impedir o povo de ver que a glória no rosto de Moisés, na verdade, desvanecia. A ideia de Moisés aqui, apesar de ele colocar o véu para impedir que o povo de Israel não temesse, ele também escondia uma realidade. Ele queria fazer com que o povo pensasse que sempre o seu rosto era resplandecente, que sempre havia glória no seu rosto. Então ele diz para que o povo não atentasse naquilo que desvanecia, na terminação daquilo. É como se ele estivesse a camuflar uma realidade sobre ele mesmo. Talvez para não desanimar o povo. Imagina alguém que saía da presença de Deus cheio de fulgor, mas as pessoas descobrem que afinal esse fulgor é temporário.
talvez ele temia que o povo desanimasse. Mas acredito também que é porque, como o versículo mesmo diz, era para que o povo talvez não pensasse que Moisés não era homem comum. Não era ou que ele era um homem que sempre mantinha a glória de Deus consigo. E no nosso ministério cristão também, nós somos tentados a usarmos véus, ou na nossa linguagem agora, máscaras, de não assumirmos a realidade talvez da nossa própria fragilidade. Queremos ser os homens, os heróis sempre. Queremos ser sempre pessoas que aparentemente ou espiritualmente estão bem. Não queremos mostrar as nossas fraquezas para as pessoas em nossa volta. É claro, não é para talvez levarmos uma trombeta e cantarmos sobre nossas fraquezas. Não é sábio. Mas sempre somos aconselhados a escolhermos alguém confiante onde nós vamos tirar os nossos véus. Dizer que, apesar do que você vê, de vez em quando, essa glória desvanece. Há vezes que eu fico muito para baixo e assim nós nos levantamos. Agora, quando nós sempre usamos o véu e tapamos para as pessoas pensarem que nós sempre somos pessoas perfeitas, aí nós corremos o risco de enganarmos a nós mesmos e, num certo momento, nós vamos cair. O livro Conflitos Secretos dos Homens traz esta mesma realidade, que nós não precisamos fingir que sempre somos heróis. Precisamos aceitar as nossas fraquezas diante das outras pessoas. E considera-se lá como um dos pontos pelos quais as pessoas caem, quererem mostrar que sempre conseguem fazer algo, que sempre são ou sempre estão no nível alto. E o outro significado espiritual que se fala do versículo 14 e 15 é que o véu de Moisés também representava um véu ou uma barreira que é colocado entre a lei de Deus e o coração humano. De forma que a lei de Deus, apesar das suas qualidades justa, santa e boa, como nós estamos a afirmar lá, ela não consegue atingir o coração. E se diz aí no versículo 14, mas os sentidos deles se embotaram. Outras versões dizem, estão endurecidos. E Isaías ou Jesus também afirmam que quando eles veem, na verdade não estão a ver. Quando ouvem, na verdade não estão a ouvir nada. Então, esse é o significado também deste véu de Moisés. E também afirma que quando a nova aliança ou Moisés é lido, eles permanecem, ou seja, não conseguem ver Cristo. Eles ainda permanecem cegos nos seus pecados. E talvez nós podemos imaginar que só se trata do povo de Israel, mas assim como a lei de Moisés também mostra a glória de Deus, mas o povo de Deus não consegue ver, nós, gentios, temos a lei da consciência, como Romanos afirma. Temos a natureza também proclamando os atributos de Deus, de forma que ninguém tem desculpa de afirmar que eu não conheço Deus, porque as coisas criadas mostram o que Deus é. Os atributos invisíveis de Deus são conhecidas pelas coisas que Ele criou. E nós, assim como o povo judeu, eles preferem apegar-se ainda àquelas sombras do Antigo Testamento. Os judeus que ainda não estão convertidos continuam fazendo sacrifícios, acreditando naquilo, entre outras coisas. Ainda estão apegados às sombras. E nós também, como Romanos 1, quando fala da descrição total da raça humana, diz que adoramos, honramos e adoramos mais a criatura do que o Criador. Nós também, tradicionalmente, nos apegamos à criação, a criaturas, e não queremos olhar para o próprio Criador. Então, tanto quanto eles, assim como nós, os com lei ou os que sem lei, todos nós perecemos. Todos nós temos algum véu no nosso coração que nos impede de olharmos para a glória de Cristo. E a Bíblia afirma que este véu, no versículo 16, é retirado no momento que a pessoa converte-se. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então, uma das coisas que acontece na conversão é realmente essa mudança de coração. Este coração de carne, de pedra, queria dizer.
este coração onde a palavra de Deus não penetra, este véu é retirado quando alguém se converte. Vamos para o nosso segundo ponto, que é, só para estruturarmos bem, o primeiro ponto era um ministério não igual ao de Moisés. O segundo ponto é um ministério do Espírito Santo, ou do Espírito simplesmente. E eu diria que este é o ponto realmente da grande diferença entre o ministério de Moisés e o nosso ministério. O nosso ministério é um ministério do Espírito Santo. Não estamos aqui a afirmar que o Espírito Santo não estava ou não tinha algum ministério no Antigo Testamento, não operava. Mas todos nós sabemos que Deus sempre fazia promessas, como em Ezequiel 36, em Joel, que foi verificado no dia de Pentecostes, onde Deus derramou seu Espírito Santo sem medida àquelas pessoas. E a partir daquele momento, o Espírito Santo começou a habitar nos cristãos. E não como antigamente, onde o Espírito Santo vinha, capacitava e se retirava. E então, esse ministério do Espírito Santo, por esse fato de ser do Espírito Santo, torna um ministério glorioso mais do que o ministério de Moisés. E torna os cristãos desse outro lado, da Nova Aliança, ou os crentes da Nova Aliança, bem e muito diferentes daqueles da Antiga Aliança, ou do próprio Moisés, como o versículo afirma, o trecho afirma. E o ministério, esse novo ministério, o ministério cristão, também tem suas qualidades. Diz-se que é um ministério, no versículo 3, escrito pelo Espírito Santo. E ele faz sempre esse contraste. No versículo 3 diz assim: estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, que apaga-se, mas pelo Espírito de Deus vivente. Esse facto de afirmar-se Espírito de Deus vivente significa que não vai se apagar, continua para sempre. Davi, quando orava diante de Deus, quando ele pecou, ele dizia: não retires de mim o seu Espírito Santo. Mas Paulo, quando nos alerta, ele diz: não extingais, ou não entristeçais o Espírito Santo, que são coisas completamente diferentes. Lá o Espírito Santo poderia se retirar, aqui apenas pode ser entristecido, mas ainda permanece conosco para todo sempre, como também Jesus prometeu lá em João: o Espírito Santo estará convosco para todo sempre. E outra qualidade é que é um ministério de liberdade. No versículo 17 afirma-se: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, diferentemente do ministério de Moisés, que trazia condenação, onde que quem ouve aflige-se e está debaixo da condenação da lei, o ministério nosso, o Evangelho, o ministério liderado pelo Espírito Santo, é um ministério de libertação. Talvez quando vocês ouviram liberdade, talvez entenderam naquele sentido de liberdade de fazer as coisas como quer. Isso não é liberdade, seria libertinagem. Mas, de qualquer forma, nós somos, sim, livres de olharmos a lei como sendo um meio pelo qual nós seremos salvos. Aí nós teríamos que encher nossa cabeça de tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo, para agradar a Deus, para seguir a lei de Deus. O cristão não precisa, de facto, de ter a mente sempre pensando nessas coisas, porque o que nós temos é melhor. E Paulo diz isso no versículo 2: vós sois a carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. E esse nosso ministério foi escrito no nosso próprio coração, de forma que quando nós somos, ou quando nós possuímos o Espírito Santo, os frutos se revelam automaticamente: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, não há necessidade de uma lei escrita ou patente para o cristão, porque ele possui o Espírito Santo. É por isso que Jesus Cristo diz: ouvisto que foi dito aos antigos, eu porém vos digo.
ele dizia, vocês não podem adulterar. E as pessoas ficavam nessa ordem de ideia, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo. Mas Jesus vem, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma menina, para uma mulher com intenções impuras, já adulterou. Então, o que nós temos é melhor. E também afirma-se aqui que esse ministério é um ministério que vivifica, que dá vida. No versículo 6, parte B, quando diz, a letra mata o antigo ministério, mas o Espírito vivifica, confere vida. Enquanto lá era o ministério de morte também. Aqui temos ministério de justiça. Lá tínhamos ministério de condenação. Quando se fala de justiça aqui, fala-se de um ministério que justifica. Porque tanto a condenação, de fato, é justiça. Quando Deus condena o pecador, é ainda justiça. Agora, a justiça que nós possuímos, desse outro lado, com esse ministério, é uma justiça justificante. Não uma justiça que condena, mas uma justiça que nos justifica. É desse outro lado que nós somos justificados. E outra diferença é um ministério de glória que permanece, no versículo 11. Porque se o que desvanecia teve sua glória, muito mais do que é permanente. O ministério de Moisés, como eu estava a dizer, era de fato glorioso. De forma que quando ele voltava do monte, voltava com o rosto a reluzir. Mas essa glória desvanecia, que ele até precisava tapar para as pessoas não descobrirem que desvanecia. Mas a nossa glória, desse outro lado do ministério, é um ministério ou é uma glória que permanece, eterna, que continua para todo o sempre. E por isso ele diz, conhecendo tudo isto, servimos-nos de muita ousadia no falar. O cristão não precisa poupar palavras quando fala o Evangelho. Não precisa ter medo. Não precisa se envergonhar. Não precisa imaginar que talvez vou ser ridicularizado. Ao contrário, deveríamos ser as pessoas mais animadas a fazer isso do que Moisés já foi. Mais do que Josué. Mais do que qualquer outra pessoa. E agora vamos para o nosso terceiro ponto, que é uma resposta certa a este ministério. Na verdade, é a aplicação ou sabendo o tipo de ministério que nós possuímos. Uma resposta certa a este ministério. E a primeira resposta que nós devemos oferecer, que acabei mencionando, está no versículo 12. Servimos com ousadia no falar. Aqui no falar, porque Paulo ele estava simplesmente falando do tipo do ministério que ele tinha. Nós sabemos que ele era pregador do Evangelho. Então, ele falava com ousadia, não se envergonhava. Ele estava disposto a morrer por esta causa. Porque ele simplesmente tinha uma esperança de que o que ele estava a transmitir às pessoas era repleto de poder e glória, mais do que Moisés, que poderia abrir o Mar Vermelho. Não sou bom em citações, às vezes penso que alguém citou enquanto é coisas da minha cabeça, por aí em diante, mas parece que eu ouvi algo do tipo, o maior milagre que existe não são essas muitas coisas que podem acontecer, é na verdade a conversão de um coração. Não é abrir o Mar Vermelho, se assim posso dizer, não é fazer chover fogo do céu, como Elias, não é tirar da rocha água, não é aumentar azeite dentro de uma vasilha, é pregar e uma pessoa de fato conhecer a Cristo. É por isso que Cristo dizia, coisas maiores do que estas vocês farão. E o exemplo que o nosso irmão Charles sempre fala é o exemplo do próprio apóstolo Pedro. Jesus esteve por aqui e não chamou a atenção de quase ninguém. A Bíblia diz que ele é o homem mais desprezado de toda a face da terra. Mas quando Pedro prega, 3.000 pessoas se convertem. Porque ele fez isto depois daquele chover do Espírito Santo que ocorreu no dia do Pentecostes. Então ele fez coisas maiores até do que o próprio Jesus Cristo, se podemos ainda exagerar em afirmar isso. Até porque ele diz isso. Então, servimos com ousadia.
Irmãos, vamos nos ousar em pregar o Evangelho. Não vamos nos limitar, não vamos ter medo. Vamos acreditar que esse é o nosso bem maior, é o nosso maior serviço. É isso que nós precisamos fazer. Não temos outra justificação em estarmos aqui na terra. Não temos, senão pregar o Evangelho. E é isso que precisamos fazer. E com ousadia. Apesar de ser uma mensagem estranha, como Zarito disse. E também precisamos, já disse, assumir a nossa parte do ministério. Esse ministério é muito inclusivo. É um ministério inclusivo. Pedro diz que nós somos, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que foram chamados, do que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós aqui somos os sacerdotes. Nós somos os evangelistas. Nós somos o povo escolhido para anunciarmos. Não é daquele, deste ou do outro. É sempre nossa responsabilidade. É um ministério inclusivo. É por isso que no versículo 18, Paulo começa dizendo: e todos nós com o rosto descoberto. Todos nós, sem exceções, temos alguma parte nesse ministério e precisamos fazer valer a pena. E como é que também aplicamos algo que eu já disse antes também? Sem máscaras, né? Sem véus. É o que ele disse no versículo 18. Todos nós com o rosto desvendado. Quando nós chegamos diante de Deus, precisamos sermos nós mesmos. Amados, Deus conhece até antes de nós dizermos alguma coisa. Até sabe de nós, antes de nós mesmos sabermos alguma coisa sobre nós. Ele sabe o que eu vou fazer daqui a 1 hora. Então, não há por que nos mascararmos diante de Deus. Até porque, como nós vamos ver, quando nós não nos deixamos diante de Deus, não nos abrimos, não ficamos nus diante de Deus, é impossível que nós absorvamos a sua glória para nós mesmos. E então, desse outro lado, nós não precisamos de máscaras, não precisamos de véus, não precisamos encobrir o nosso rosto, mas precisamos sermos pessoas abertas, primeiro diante de Deus e segundo diante das pessoas mais próximas de nós. E a segunda forma de aplicar, que na verdade não é algo nosso, é algo automático que vai acontecer, é refletir a glória do Senhor. Como diz, ainda continuando no versículo 18, contemplando como por espelho. Talvez seja uma outra versão que diz refletindo como por espelho. Nós sabemos como o espelho funciona. Temos o espelho e temos a imagem. O espelho reflete a imagem da pessoa, do dono. Então, Cristo é a imagem e nós somos o reflexo, a imagem de Cristo. E isso é automático, como eu estava a dizer. É como Moisés também estava, quando ia no monte diante de Deus, automaticamente ele voltava de lá com o rosto reluzente. Ele não precisava fazer alguma coisa. É automático que assim seja. Quando nós contemplamos a glória do Senhor, Ele acaba ficando no nosso próprio ser. E não é uma glória que só é absorvida e acaba. É uma glória que reflete-se. Vocês sabem por que em alguns dias dos meses não há luz solar, luz da lua, ou o luar nesse caso? É porque naquele estágio a lua não está a receber o reflexo, não está a receber as radiações do sol. Vocês conseguem ver não sei se são quadrantes da lua, né? Minguante, crescente, essas coisas que estudava-se há muito tempo, não agora. Quando a lua ou seja, aquela pequena coisa que nós conseguimos ver, é porque o sol só atinge aquela pequena porção. Quando ela aumenta, é porque a lua também aumentou a sua região de iluminar o sol. Quando nós vemos aquela lua grande, lua cheia, que sai de lá para cá, até que assusta, é porque completamente o sol está a iluminar a lua. Então, é a mesma ordem de ideia. A lua não tem luz própria, ela reflete a luz que recebe do sol. Da mesma proporção que nós deixamos, se assim posso afirmar, que
a glória de Cristo, a luz de Cristo irradie sobre nós, é na mesma proporção que nós também vamos espalhar essa mesma luz em um quarto, ou em metade, ou na sua totalidade. Amados irmãos, eu sempre penso que nós não conseguimos aproveitar muito do que Deus nos oferece, em muitas formas. E isso que a Bíblia diz é de facto isso. E nós precisamos de facto nos agarrar a isso. Podemos ver João 3, 1 João 3, 2, parte B. 1 João 2, parte B. Não falei. 1 João capítulo 3, 2, parte B. Diz assim, diz assim, sabemos, vou ler todo o versículo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Em outras palavras, a razão pela qual nós não somos como Cristo é porque nós não o vimos como de fato Ele é. É a interpretação que nós encontramos aqui. Porque quando Ele vier e nós vermos como Ele é, então nós seremos como de fato Ele é. De novo, afirmo que nós poderíamos fazer muitas coisas grandes, de facto, se nós víssemos a plenitude de Cristo. Mas, como Jesus disse, isso está encoberto diante dos vossos olhos. Mas nós não conseguimos, de facto, deixar que completamente a luz de Cristo possa nos iluminar. O mesmo pensamento está em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 12, aliás, capítulo 13, versículo 12, e depois vamos ler o 10. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, diz o seguinte: porque agora vemos como espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Versículo 10. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é imperfeito acabará. Então, o fato de nós não sermos tão gloriosos no ministério é porque estamos a olhar como por um espelho. E disse que os espelhos daquela época eram piores do que, nesse caso, a ideia que Paulo traz é pior do que o nosso espelho atual. Então, se nós vermos Ele na sua plenitude, nós seremos como Ele. E isso é possível. Talvez não em 100% agora, mas nós devemos acreditar que isso pode ainda melhorar. Nós podemos ser ainda melhores na nossa semelhança com Cristo. E o nosso ministério, ou seja, a aplicação também que não depende de nós, que é automática, é que quando nós refletimos, ou quando nós estamos diante da glória de Deus, nós somos transformados à imagem de Cristo continuamente. Continuamente, sem parar. É isso que aprendemos aí no fim, que diz: como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. De glória em glória, mais glória, depois de uma outra glória, e mais outra glória. A imagem de Cristo. Essa imagem de Cristo é aquela imagem que foi danificada no jardim do Éden. Nós sabemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas por causa do pecado, essa imagem foi danificada. De forma, não é possível encontrar um homem como Jesus. Mas Cristo, ou seja, a Bíblia diz que antes nós fomos predestinados para sermos a imagem de seu Filho. Romanos 8, versículo 29. A ideia da nossa salvação é sermos devolvidos, sim, que a imagem de Deus seja restaurada em nós, a imagem de Cristo. E isso é possível quando nós, então, contemplamos a glória do Senhor. Quando nós conhecemos quem Cristo é, quem Deus de fato é. Nós somos diariamente, pouco a pouco, transformados de glória em glória. E como eu estava a dizer, e isso não fica apenas conosco. É uma glória que depois vai se refletir com as outras pessoas. Mateus 5,16, Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras
e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. A ideia é sempre impactarmos as pessoas com o nosso ministério, com a glória que nós, na verdade, absorvemos do próprio Jesus Cristo. E somos finalmente transformados pelo Espírito Santo. Então, tudo isso é graças à ação do Espírito, como no versículo final diz, como pelo Senhor o Espírito. Nós somos transformados de glória em glória graças à ação soberana do Espírito Santo nos nossos corações. Esse Espírito que nos mostra Cristo, esse Espírito que nos traz coisas melhores que os outros não conseguiam ver lá no Antigo Testamento. Moisés não pregava com ousadia, segundo Paulo. Ele talvez pregava com algum receio. Ele usava máscaras, véus, porque ele não conseguia contemplar realmente o total, a beleza total de Cristo. Mas nós, desse outro lado, temos alguma coisa ainda melhor que o Espírito Santo, que nos revela Cristo. Até Jesus Cristo chega a afirmar, quando fala com os seus discípulos, que a presença física dele, ou seja, a presença espiritual dele, nesse caso o Espírito Santo, é melhor do que ele estando aqui. Nós sempre pensamos o seguinte: como seria bom, são comentários que eu vejo no YouTube por aí, como seria bom eu estar diante do Senhor, eu ambiciono muito os discípulos que estiveram lado a lado com eles, mas Jesus Cristo disse: é melhor que eu vá, para que o Espírito Santo venha, porque ele vos falará coisas que agora não podem entender, que eu não posso vos falar. Ele convence melhor até do que eu, Jesus Cristo afirmando isso. Então nós somos as pessoas mais privilegiadas, mais talvez do que, não talvez, com certeza, do que Moisés, talvez do que os próprios apóstolos naquele tempo que estavam com Jesus fisicamente. Porque nós temos o Espírito Santo que habita em nós para todo sempre. Então, esta é a glória do nosso ministério. Na verdade, era para falar aplicações no fim, que acabei falando na medida do tempo. A aplicação é sempre a ideia de que nós temos um trabalho, um ministério a ser feito. E esse ministério não é pequeno. Não é um ministério que nós deveríamos nos envergonhar, mas é um ministério que nós deveríamos ousar em falar. As pessoas não deveriam admirar se você, talvez, marcasse uma audiência para o presidente do país e perguntarem o que você vai fazer lá, você dizer: quero falar de Cristo com ele. Nós deveríamos ter essa ousadia e as pessoas não precisariam estranhar isso. Nós precisamos doar as nossas próprias vidas, fazer coisas estranhas pelo bem desse ministério, porque de fato é desse ministério que o povo precisa. As multidões deste mundo estão em trevas, clamando: dai-nos luz, dai-nos luz. E essa luz não existe em nenhum outro lugar senão nos cristãos. Então nós precisamos sair e espalhar essa luz. Amém. Obrigado. Muito obrigado pela mensagem. Estamos a chegar na reta final. Queria saber quem nos visita pela primeira vez. Sim, pode se colocar em pé, dizer o nome e como chegou até este sítio. Meu nome é Alex, nasci de Belém. Estou em Angola já há quase um ano, mas ainda estou à busca de uma igreja. Então, hoje decidi vir aqui. E como é que soube que aqui tem pessoas que se reúnem nos domingos? Passei pela primeira vez, tive a informação da biblioteca e através da biblioteca Ok, seja bem-vindo e visite-nos mais vezes. Obrigado. Temos mais alguém? Sim. Eu chamo-me Buraco Basira. Eu
exprime. Ah, ok. Eu não ouvi nada, desculpa. Pode repetir em voz alta. Chamo-me Coragem Basílio, eu não conheci a igreja, vim com o meu sobrinho, ele é quem me ensinava. Sobrinho é Delson, não é? Ok. Ok. Obrigado, visite-nos mais vezes. Se não temos mais pessoas, vamos nos colocar de pé. Eu vou orar para terminar com o culto. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pela palavra que ouvimos no dia de hoje. Rogamos, Pai, para que o Senhor coloque em nossos corações. Ajude-nos a ser pessoas comprometidas com o Teu reino. Ajude-nos a ser pessoas que glorificam o Teu santo nome. Rogamos, Pai, o Seu Santo Espírito Santo, que o Senhor prometeu e que chegou. Enche-nos do Seu poder, da Sua graça, de modo que em tudo, Pai, o Senhor seja glorificado. Rogamos por todo o culto, pedimos para que o Senhor seja conosco durante a semana, de modo que seja uma semana abençoada, uma semana em que vamos estar diante da Tua presença. E ser com todos, Pai, que estarão a trabalhar, de modo que o Senhor abençoe em cada sítio onde estiver a trabalhar. Pai, queremos deixar tudo nas Suas mãos, em nome de Senhor Jesus, o qual nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. E a segunda coisa é além de cursos que nós temos nas quartas-feiras, a partir de 60 a 10 anos. Então, vamos convidar nossos visitas para esperar-nos no pavilhão. Vamos tentar tratar